6 minutos para você que está habituado aí, acostumado a ouvir e acompanhar o programa Folha no Ar. A gente faz o primeiro bloco da dinâmica do programa, é simples, né? A gente faz o primeiro bloco com as manchetes do dia, sempre do portal folha1.com.br, que é do jornal Folha da Manhã, e aí repercute essas notícias, essas informações, sempre na cabeça do programa e termina com as entrevistas. Hoje, né, por motivo aí da agenda lá do comandante, ainda tomamos meia hora dele. Naturalmente, invertemos essa dinâmica e fica para esse último bloco repercutir algumas dessas manchetes. Então, para quem chegou agora, e aí me peço licença para quem está desde cedo, só destacar aqui, por exemplo, Campos recebeu novas doses da vacina contra a Covid, foram 13.720, tem vacinação para a mulher hoje. Lamentavelmente, perdemos mais uma guarda civil, né? A Luciana Teles, inclusive ela havia tomado a primeira dose, e depois o Arnaldo vai comentar agora sobre essa questão da vacinação. A gente tem acompanhado aqui, que não é a nossa palavra, é a palavra dos especialistas que nos passam essas informações. E tem ainda marido que matou a esposa estrangulada e acabou cometendo suicídio em seguida no bairro Nova Campos. 2 feridos aqui na Formosa, né, em frente ao batalhão. Teve a manifestação também, Arnaldo, pela Minha Casa Minha Vida, na BR-101, e muita gente. Tem uma outra manchete importante aqui, Arnaldo. Chikungunya preocupa, mesmo sem dados oficiais. Para aquela turma que fica perguntando, tem chikungunya, não tem mais dengue, só morre de Covid. Tem chikungunya sim, tem dengue sim, e com preocupação aí do CCZ. No jogo, Lula lidera, Jair Bolsonaro já não mete medo em ninguém. É o artigo do Aloysio Abreu Barbosa hoje no jornal Folha da Manhã de sábado. Arnaldo, então, é com você. Teve também a morte do secretário de Saúde de São João da Barra, que chocou todo mundo até... Perdão. Saúde não, perdão. Doutor Campista, coitado, tá, né, com saúde boa, mas infelizmente, né, o secretário de Educação de São Francisco, e o que mais impressiona é a idade, 34 anos. Arnaldo. Renato era uma pessoa que eu tinha um contato por telefone. Ele estava à frente da campanha de Proximar, então tudo que era entrevista, teste de link para conexão, tudo era com o Renato. Então, assim, a pessoa que era bem atuante no grupo da prefeita Francimara, que decretou no 3 dias, estava internado há um tempo e infelizmente não resistiu. Nogueira, tem a nossa manchete do impresso, né? Nunca, desde o início da pandemia, se morreu tanto por Covid em Campos, né? Acho que o que o Vladimir falou aqui com você e com a Aloysio na semana passada, né, que 10 por dia, a tendência de subir o número de óbitos em Campos. Então, assim, o que é essa média móvel? Você pega os dados e compara com os dias anteriores. É como mostram aí os telejornais de todas as emissoras, a média móvel em crescimento ou descendo, e a gente foi fazer a média móvel de Campos e pegou a maior média móvel desde o início da pandemia. Desde 7 de abril, pelo menos, pessoas morrem por dia em Campos. O número está extremamente alto. Ainda assim, a perspectiva é de que agora comece a se diminuir o número de infectados, subiu também a média móvel de casos, está muito alto, né? Teve alta aí de mais de 100% a média móvel de casos aqui em Campos. E a tendência agora, segundo os especialistas, é que, como tivemos um lockdown recente, a tendência de que essa curva possa começar a descer. Mas é um momento de extrema preocupação e, infelizmente, não chega a contentamento para toda a população. Então, tipo assim, teve vacinação no final de semana, o que é reprovável no momento desse de pandemia, e que é um enfrentamento de guerra, como a gente sempre. Mas se a gente está acompanhando o noticiário nacional, a gente está vendo isso em várias cidades do país, porque não chega a dose para manter
essa vacinação. Chegaram novas doses ontem, né? E com isso está sendo retomada a vacinação. Você mesmo colocou aí, mulheres acima de 64 anos, de saúde com segunda. Enfim, a vacinação vai a passos lentos. Hoje o país recebeu insumo para mais de 5 milhões de Coronavac, que também vai fazer avançar esse cronograma de vacinação. Mas é certo, Nogueira, que a vacinação ela não é automática. Você não tomou a dose, ficou imune, né? Infelizmente, tivemos mais uma perda aí da Guarda Municipal. Se você entrar no site, a foto é dela recebendo a primeira dose. Mas não é automático. Isso fala que houve com os especialistas, tem muito aqui também com os especialistas, né? E eles que falam que você tem que tomar as 2 doses, e aí cada organismo é um. Cada organismo é um. Um vai ter uma reação já de proteção da primeira dose. Não 100%, mas já vai ter algum tipo de reação de proteção. Outros só com a segunda e depois de uns 15 dias, um mês após a aplicação da segunda dose. Como vai ter organismo também que não vai criar imunidade com a vacina? E isso acontece com todas as vacinas, não é só com a vacina. E o organismo é um. Mas assim, você conseguindo fazer uma imunização em massa, você consegue aí, no mínimo, parar a circulação de novas variantes, ou a criação de novas variantes, uma vez que o Brasil, como especialistas, virou um celeiro, um criador de cepas, né? Novas cepas que vem circulando aqui contra a Covid. Então, essa imunização em massa, ela vai, se Deus quiser, acabar com essa da Covid. Eu estava no intervalo, na última semana, né, nós tivemos parentes, amigos em Macaé, no intervalo de 3 dias. Foi a mãe da minha madrinha de batismo, segunda-feira, e na quinta-feira a minha madrinha, mãe e filha, que moravam juntos, 3 dias. Uma de 69, a mãe com 69 anos, sem comorbidades, a filha, que é a minha madrinha, com 51 anos, também sem comorbidade. E, assim, de repente, você vê todo o seu convívio que tem a vida da Covid, assim, e de uma forma. E por que o impacto que é para os filhos da minha madrinha, por exemplo, perderam a mãe e a avó, que criaram praticamente eles de uma vez só, em intervalo de 3 dias. O que a gente via muito distante, o que a gente só liga em noticiário, que aconteceu não sei aonde, aconteceu muito longe, começa a fazer parte da nossa realidade, isso vai afunilando, né? E quando está mais perto da gente, eu acho que o impacto é até maior. Há quanto tempo que as medidas de proteção necessário, da questão de quando o paciente é entubado, que esse paciente está passando. Temos amigos nessa situação também, vários amigos nessa situação, inclusive eu tenho no momento. Então, assim, estamos num período bem difícil. E se não tomarmos as medidas necessárias, né, se não tiver aí uma participação da população muito forte para cumprir as regras, que usem, manter o máximo possível, vá à rua somente quando necessário, de álcool, utilizem máscara. Eu, por exemplo, tenho Atafona hoje. Por que eu estudo Atafona? Todo final de semana eu tenho que vir Atafona, porque onde eu moro, numa parte eu não tenho nem como lavar roupa. Então eu venho no final de semana, né, para agir minhas coisas na minha casa e volto. Normalmente volto domingo, mas ontem não tive como voltar. Fiquei para voltar hoje para Campos. E aí em Campos eu só vou ao supermercado. Eu não saio para mercado, entendeu? Exemplo, inclusive também. Mas o máximo que puder evitar de ficar se deslocando, de ficar visitando as pessoas, o momento pede precaução total. E você falou, Nogueira, não é só essa ideia equivocada de rede social, esse discurso de fake news, e que favoreceu em muito a vitória do presidente Jair Bolsonaro e essas fake news lá atrás na eleição de 2018, e que agora começa a ser massificada de novo, uma vez que ele vem perdendo capital político. Tem análise do Luiz, em pesquisas, Bolsonaro vem perdendo capital político, Lula vem ganhando espaço, né, como antagonista. A gente caminha para uma eleição que eu polarizada e que vejo com peso de violência. Espero que não, mas o que parece que vai ser uma disputa até mesmo muito violenta nas ruas, dessas questões de grupos em defesa de um ou de outro.
Vamos torcer que não, mas é o que se desenha por enquanto. Mas, enfim, no meio dessas fake news todas, tem fake news relacionadas tem pessoas que pensam que a dengue não existe, chikungunya não existe. Existe e temos muitos casos em Campos. O que não temos hoje é uma oficialização, até mesmo porque o CRDI é ponto de vacina. O próprio local onde as pessoas trabalhavam para levantar esses dados da dengue, zika, chikungunya, são locais que agora estão sendo mobilizados também para vacinação para Covid. Então, assim, nós temos... A gente conhece pessoas que vai falando que teve dengue. Então, tem casos, sim. Tem casos, inclusive, graves. O que não temos é uma compilação desses dados. Então, dá essa falsa ideia, Nogueira, de que não tem caso. Não tem é o dado oficial. Agora, uma coisa que eu estou aqui torcendo e posso estar até enganado, mas já que nós estamos em casa, né, eu tenho assim, muita esperança, meu caro Arnaldo, de que esse tempo que estamos em casa, inclusive, confesso a você que eu tenho muita dificuldade com essa coisa de ficar em casa. Tenho mesmo. Tenho dificuldades psicológicas com essa coisa de ficar dentro de casa. Para mim é barra pesada. Mas tenho feito o possível, né? Enfim, temos que combater essa pandemia, mas é aquilo que você falou, quando saio com toda a proteção, mas o que mais me encafifa, como diria antigamente, o que mais me preocupa é que as pessoas não mantêm o distanciamento quando estão nas ruas. Esse é o grande problema. Você vai usar máscara, vai usar álcool em gel, porque não tem água com sabão na rua, mas tá ótimo, mas não fica em cima do outro na fila, não, ou do banco, ou do supermercado, pelo amor de Deus, faça isso, mantenha distanciamento, pelo menos 1,5 metro, ideal 2 metros, para que essas gotículas, que quando você fala, ou espirra, ou tosse, enfim, elas são expiradas, não peguem você e nem você, as suas peguem ninguém, né? E eu estou muito confiante, Arnaldo, que nós vamos conseguir exterminar o mosquito, porque está todo mundo em casa, não é assim? Se você está em casa, tem que... E aí mas o que a gente tem visto, inclusive, é uma foto da página 7 da edição que está aí com você, que é foto de capa, inclusive, mas foi trocada pela foto do protesto, são terrenos baldios com lixo. E esse é um hábito campista, não só campista, mas que em Campos é muito recorrente, né, de que faz um terreno baldio, faz um espaço, às vezes, público, de lixão. E ali vai jogando lixo, e aí quando chove, né, hoje tem previsão de chuva, por exemplo, 40% de previsão de chuva, como você falou, vai chover, acumula uma água, vem o sol amanhã, a tendência é de aumente o número de mosquitos. E, por exemplo, eu estava utilizando ali o espaço da Arthur Bernardes do último lockdown. A gente passava ali, e fizemos até matéria sobre isso, mato alto e muito mosquito. Vai ver se um dos mosquitos desses não é transmissor de algum tipo dessas doenças, né? Então, assim, tem a questão que é eminente ou que é inerente ao poder público, né? E que é uma competência do poder público, nesse caso da limpeza do espaço, e que esse acúmulo de mato gerar mais mosquitos naquele local, mas tem também a responsabilidade da população, que é essa aí de jogar lixo em local inapropriado e que acaba virando criador não só de mosquito, mas também de mosquito, e que pode ser um mosquito de transmissão das doenças. Então, tem responsabilidade, é sempre bom destacar isso. O poder público é responsável, sim, mas a população também. A gente estava conversando agora com o comandante do 8º BPM. A segurança é um dever do Estado, é óbvio, mas também, e como um direito de todos, também é um dever de colaborar. Todo mundo tem força de polícia numa prisão em flagrante, por exemplo, né? Nós sabemos disso. Temos que colaborar
com a nossa parte nessa questão. Não jogar lixo em local inadequado é o mínimo, né? Mas parece que a população, que a gente quando cresce, né, e depois que a gente se torna adulto, parece que a gente esquece algumas coisas. Você falava sobre essa questão do distanciamento, por exemplo. A gente vai aos né, as de distanciamento, né, onde uma pessoa tem que ficar, onde outra tem que ficar. As pessoas não conseguem ficar marcas. Né? Parece que o atrativo, o ideal é não pisar na marca, né? É tipo assim, eu vou pra lá, não, se a marca tá aqui, eu vou pisar depois, né? Parece que quer errar, que o objetivo é estar errado. Você é jovem ainda, né? Eu vou te perguntar, você é capaz de falar não, que Beto fala assim sempre, é mais velho do que eu, mas ele fala não. No seu tempo teve fila para formação de fila, né, para entrar nas salas de aula? Não tinha fila. Teve uma época que teve a questão do hino. Isso. Mas assim, eu já trabalhei em escola. Você bota as crianças em fila. Criancinha de pré-escolar. Eu trabalho como inspetor de aluno na rede municipal em escola. Você é educador, as crianças, elas mesmo já esticam a mão para distância de um para o outro ali, ó. Verdade. Automático. Elas não se juntam. Elas botam a distância automaticamente. Mas as pessoas têm a marca, não, é para ficar aqui, e parece que desaprende, entendeu? Vai ali onde não pode pisar. Não. Parece que né? Brinca, mas o assunto é sério, mas parece que quer contrariar. Vai entre as duas marcas e se posiciona. Na marca não quer. Eu tô rindo que Beto era o primeiro da fila sempre. Não, tô rindo que ele era o primeiro sempre, mais baixinho, né? Pequenininho. As pessoas têm essa consciência de que é um momento muito delicado. Aí depois o poder público tem que adotar medidas mais rígidas. Aí tem que fechar comércio. E aí o que acontece? O comércio vai fazer manifestação. Mas sequência, tudo é uma consequência. Se as pessoas forem ao comércio e respeitarem as regras, a probabilidade de se infectar é menor. Menor número de infecção, abre-se mais menor número de infecção, mais vacinado, dá a possibilidade de uma maior flexibilização. Mas enquanto não tivermos, no mínimo, da população vacinada, esse ioiô, essa questão de fecha comércio e abre comércio, vai ser uma constante, infelizmente. Aliás, o novo decreto que saiu na sexta-feira, após reunião do gabinete de crise, né, mudou, continuamos na fase vermelha, porém com a reabertura de bares e restaurantes hoje, né, Arnaldo? Entre outras mudanças. Mas aí a gente tem que destacar também que há a abertura de bares e restaurantes, mas somente de segunda a sexta inicialmente, né? Eu estou tentando abrir a matéria da prefeitura com esses detalhes, mas a priori, né, a informação que a gente tem é que essa abertura é gradual e seria apenas de segunda a sexta, ainda não no sábado e domingo. Chegou a ser especulado, inclusive, Nogueira, um lockdown. Inclusive, a gente usa, mas eu não gosto, lockdown total, lockdown parcial, não existe. Ou é lockdown ou não é. Não existe lockdown parcial. Ou é lockdown ou não é. São medidas restritivas. Havia de um lockdown no fim de semana. Isso chegou a ser discutido. E esse sim seria um lockdown. Nem mesmo supermercados e farmácias estariam abertos a atendimento ao público. Nem farmácia, fecha tudo. Nem transporte público. Transporte público. Tudo para os essenciais somente por delivery. Aí é uma mudança. Mas não, segundo o gabinete de crise, não houve essa possibilidade, não havia essa necessidade, e por isso mas chegou a ser estudado isso em Campos. Campos não viveu um lockdown. Nós tivemos medidas mais severas no governo Vladimir, lá no governo Rafael, no começo. Medidas mais severas. Um lockdown, mesmo uma coisa que funciona, um espelho de um fechamento total, nós não tivemos. Vou ser estudado nesse momento em que a Covid nunca matou tanto em Campos. Então, assim, e a gente fala de Campos, tendo isso em todas as cidades da região.
está morrendo muita gente de Covid. Quando você entra na rede social, cada dia mais são mais amigos de luto, mais pessoas que perdem amizade. E assim, é uma ruptura muito forte, né, Nogueira? A pessoa... Meu Deus, meu pai. Você não vê mais. É uma ruptura muito forte. É assim, você nem a despedida, né, o velório, o sepultamento, nada. É uma ruptura. A pessoa entra no hospital... Tem gente que brinca com a coisa, sabe? Tem gente que tenta fazer uma espécie eu não sei se é uma espécie de miscelânea com esses números, faz uma confusão com os números e fica usando aquilo como se fosse uma coisa muito importante. E se só tantos por cento morreu muito pouco... Que tantos por cento morrer é muito pouco. Se uma pessoa morrer, já é gente demais. Você imagina 370 mil pessoas. Ah, mas porque isso aí está tudo falsificado, isso está uma loucura. E eu fico pensando, você teve Covid, graças a Deus, passou muito bem. Né? Graças a Deus. A sua mãezinha também teve, passou bem também. Né? Mas o que eu queria que você compartilhasse aí neste momento é que muitas pessoas não se tocaram ainda e, infelizmente, algumas levam para o lado partidário, outras levam pelas informações de grupo de WhatsApp que recebem e aí não conseguem se tocar da realidade. Você fica 15 dias isolado da sua família, como é que foi? Foi barra pesada, não foi? Cara, eu não fiquei 15, eu fiquei 21. Eu fiquei 3 semanas isolado porque a minha namorada, que é jornalista, trabalhou em campanha, né? Ela se infectou primeiro. Foi um caso isolado, né? Minha mãe é diretora de escola, foi um caso isolado lá em outubro, começo de outubro. O meu foi em dezembro, final do segundo turno. Né? Minha namorada se contaminou, ela ficou isolada comigo numa parte hotel. Alguns dias depois eu acabei me contaminando também. Usávamos o mesmo espaço, estava numa parte hotel, né, e acabei ficando ali. Então eu cumpri o final do isolamento dela e ela cumpriu o meu junto. 21 dias de isolamento. É complicado. Os amigos, né, para ir lá na porta e deixar alguma coisa, e aquela preocupação, a gente abre a porta e pede para ficar distante, lá, né, roupa para mandar para lavar, eu não mandava, minha roupa ficou 2 semanas depois desse isolamento, minhas roupas ficaram mais 2 semanas lá no apartamento, depois de desinfecção do apartamento. É muito complicado. O isolamento nada, não chega ao da dificuldade de quem passa por uma UTI, de quem enche uma UTI. É um impacto psicológico, né? Você fica com um trauma psicológico desse período de isolamento em casa. Mas bem que se sentindo excluído, não? Excluído não, mas tem hora que dá vontade de você sair, né? A gente sempre foi solto, nós como ser humano, a gente sempre viajou, e de repente você se vê ali enjaulado, né? Não pode. Tipo assim, pedir um lanche no aplicativo, né? E eu nem receber lanche. Tinha que pedir para deixar na portaria, ligar para a portaria e pedir alguém para deixar na porta. Aí você ia lá no chão e pegava, abria a porta só para pegar. É assim, você fica nessa situação. E a Deus tem condições, né, de estar isolado, fora da minha família. Quem não tem, coloca a família toda em risco. Né? Então, assim, é um momento complicado, mas é muito pior, sem sombra de dúvida, para quem precisa de internação. Até porque, né, tivemos aqui na região de leito para atender. Teve um caso de uma grávida no Noroeste Fluminense que perdeu a vida porque não tinha leito de UTI para Covid. Então, assim, são casos gravíssimos que vêm acontecendo. Vai repercutir muito hoje ainda. Esse caso desse marido que matou a esposa estrangulada e suicídio em seguida, e aconteceu lá no Parque Nova Campos, em Guarulhos. Acho que ainda vai repercutir muito no noticiário hoje, em todos os veículos de comunicação, porque falar de feminicídio, falar de violência contra a mulher, violência contra a criança, explicação. Não adianta tentar achar argumento, achar nada. Mas não tem explicação, mas é um caso atípico, inclusive, pela dinâmica, né? Ele mata a esposa e depois comete suicídio. É algo
que marca a gente enquanto jornalista, que acompanha casos como esse, e que a gente espera que não aconteça mais. A gente não tem muito o que falar quanto isso, não. É só torcer para que não se repita. Seria bem melhor se não tivesse isso aqui, mas que, se infelizmente aconteceu, que não se repita casos com esse. Perfeito. Bom, são 9h01, Arnaldo. Então, vamos fechar por aqui. Agradecer aí muito a sua participação, como sempre, né? E amanhã estaremos de volta às 7h da manhã. Você já tem aí o convidado, por favor, pode anunciar. E amanhã a gente vai falar sobre o Porto, né? Sobre o Porto do Açu com o Vinícius. Uhum. Patel, que é aí um dos responsáveis aí da área de comunicação social, e aí ele vai estar conversando aí com a gente sobre as ações do Porto do Açu. Tá certo. Boa semana para você, boa segunda-feira e até amanhã às 7 aqui no Folha no Ar, primeira edição. E a você de casa também que nos acompanha, muito obrigado. Amanhã às 7 de volta no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias com mais um Folha no Ar.